Josué 3:5. Nós vamos ler apenas um versículo. Josué 3:5. Amém? Vamos pôr de pé, igreja, para a leitura deste texto. E diz assim as Sagradas Escrituras: Disse Jesus também ao povo: santificai-vos. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Amém? Podemos assentar, igreja. Irmãos, o texto que acabamos de ler é Josué, filho de Nun, o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. O Senhor Deus diz a Josué, filho de Nun: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. O Senhor Deus disse a Josué, filho de Nun. Moisés, irmãos, os irmãos sabem que ele não entrou na terra prometida. Moisés, ele subiu ao monte Nebo, ele olhou para a terra prometida, ele viu a terra prometida, mas ele não entrou na terra prometida. Ele olhou, mas não entrou. E o Senhor Deus, ele disse para Josué, filho de Nun, Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué, filho de Nun, para conduzir o povo de Israel até a terra prometida. E o Senhor Deus disse a Josué: assim como eu fui com Moisés, Josué, eu serei contigo. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. E Josué, filho de Nun, irmãos, ele sabia a grande responsabilidade que Deus estava dando a ele. Deus estava dando um grande compromisso, uma grande responsabilidade de conduzir o povo de Israel até a terra prometida. E nós sabemos, irmãos, que na terra prometida só entrou Josué e Caleb, e entrou aqueles jovens que tinham menos de 20 anos. Os que tinham mais de 20 anos de idade não entraram por causa da desobediência no deserto e por causa da murmuração. Murmuração, irmãos, é reclamação. O povo ele murmurou muito, o povo reclamou muito, e Deus não deixou os que tinham mais de 20 anos entrar na terra prometida. Mas entrou Josué, Caleb, e entrou também os jovens que tinham menos de 20 anos de idade. E aqui, irmãos, este texto é a passagem do povo de Israel no Rio Jordão. O Senhor Deus disse a Josué, filho de Nun: separa 12 homens, um de cada tribo de Israel, e vocês vão levar a arca, conduzir ela na frente do povo, e quando vocês chegarem às margens do Rio Jordão, era uma época de muita chuva, o rio estava transbordando, e o Senhor Deus disse a Josué: na hora que você chegar nas margens do Rio Jordão, vocês vão parar com a arca, e as águas vão parar de descer, as águas do Rio Jordão, e vocês vão caminhar, e no meio do Rio Jordão, vocês vão parar novamente com a arca, e o povo vai caminhar dentro do Rio Jordão em terra seca, né? E assim aconteceu. O que Deus mandou o povo de Israel fazer, o povo fez, e eles andaram dentro do Rio Jordão em terra seca. E o tema da mensagem desta noite, irmãos, é buscando a santidade. O texto que acabamos de ler, Josué 3:5, está escrito: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Irmãos, olha a ordem de Deus a Josué e ao povo de Israel: santificai-vos, porque amanhã o Senhor vosso Deus fará maravilha no meio de vós. A ordem de Deus era santificar Josué, ele deveria viver uma vida santa, e toda a nação de Israel, todo o povo de Israel, santificar também as suas vidas. Porque no outro dia, Deus iria trabalhar de forma poderosa no meio do povo. E Deus, ele abriu o Rio Jordão no outro dia. O povo santificou as suas vidas e no outro dia, Deus abriu o Rio Jordão
e o povo passou em terra seca. O tema da mensagem, irmãos, buscando a santidade. É o tema da mensagem desta noite. Josué, irmãos, ele buscou a santidade. E nós vemos também, irmãos, que Josué, a vida dele e a família dele buscou a santidade. Josué, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os povos, o povo de Israel, eles estavam querendo adorar outros deuses. Mas Josué, ele disse: eu vou adorar o meu Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu vou adorar, vou santificar a minha vida. E vou permanecer adorando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Porque esse Deus deva ser adorado. É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra. Irmãos, nesta noite queremos falar sobre santidade. Quem aqui nesta noite está buscando a santidade, levante suas mãos. A santidade, irmãos, a santificação é um processo. A salvação é um ato. No momento em que você se arrepende dos seus pecados e aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você é salvo. Mas a santificação, ela é um processo. E todos nós estamos buscando a santidade. Gênesis 6:9, irmãos, queremos falar sobre homens que buscaram a santidade nesta noite. Homens de Deus que buscaram a santidade. Você, meu irmão, minha irmã, vocês, quando eu falo homens de Deus, é homem, mulheres, jovens, crianças, né? Todos nós devemos buscar a santidade. Se você quer experiência com Deus, se você quer ouvir Deus falar, se você quer ser usado por Deus, você tem que buscar a santidade. Deus, ele não usa vaso rachado. Deus não usa vaso com defeito. Deus não usa altar que estiver rachado. O altar, irmãos, ele tem que ser consertado. Elias consertou o altar. E, irmãos, o vaso precisa de conserto para ser usado por Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 9, está escrito: essa é a história da família de Noé. Noé, irmãos, era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Gênesis 6, 9. Este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre as pessoas da sua geração. Ele andava com Deus. Olha, irmãos, Noé era um homem santo de Deus. Noé, irmãos, se não tivesse Noé, Deus destruiria toda a humanidade. Mas Deus olhou dos céus e ele viu um homem justo. Um homem que Deus olhou do céu e viu santidade na vida dele, Noé. Noé, ele era um homem íntegro, um homem justo, um homem reto na sua geração e andava com Deus. Aí o que o Senhor Deus fez? Ele olhou do céu e viu Noé. E ele preservou aquela geração por causa de Noé. Deus, ele disse: Noé, construa uma grande arca. E Noé, 120 anos, Noé trabalhou construindo aquela arca, pregando a mensagem do Evangelho, e 120 anos, mas se salvou somente 8 almas. Ninguém mais quis dar crédito à pregação de Noé, à palavra de Deus, à voz de Deus. Ninguém mais deu crédito, só Noé e a sua família. E Noé, 120 anos, ele permaneceu justo, íntegro em sua época e andava com Deus. 120 anos, um homem que ele não mudou. Ele mudou para melhor, não mudou para pior. Ele continuou santo, um homem santo de Deus. Ele permaneceu um homem consagrado, um homem íntegro, um homem reto que andava com Deus em sua época e desviava do mal ainda. E Noé, irmãos, Deus, ele mandou construir a arca, deu a medida em côvados, altura, largura e comprimento, e Noé construiu aquela arca, e no final de 120 anos, Deus mandou o dilúvio. Mas Noé, por causa da santidade dele, ele, os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, as suas 3 noras e a sua esposa se salvaram, por causa
da santidade de Noé, por causa da obediência de Noé. A Bíblia fala também de um outro homem, irmãos, justo, Jó 1:1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Olha, irmãos, que homem que era Jó. Homens que viveram uma vida santa, homens que viveram uma vida íntegra. Jó, Noé, homens que viveram uma vida andando com Deus, uma vida em santidade. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó, irmãos, o mal ele estava à sua direita, Jó ele andava à sua esquerda. Se o mal estivesse à sua esquerda, Jó ele ia para a direita. Jó, irmãos, ele vivia uma vida santa, era um homem de Deus, separado por Deus, né? Nós sabemos, irmãos, que o próprio inimigo de nossas almas, ele disse para Deus: se o Senhor tirar tudo de Jó, ele não vai permanecer fiel ao Senhor. E o Senhor Deus deixou o inimigo tocar em tudo de Jó, só não deixou tocar na alma de Jó. E tirou os seus filhos, tirou os seus bens, os seus camelos, os seus bois, os seus jumentos, tirou as suas terras, tirou tudo. E depois que tirou tudo, a sua mulher ainda disse para Jó: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morra. E Jó ele disse: como falas, uma louca mulher falas tu. E Jó permaneceu vivendo uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida consagrada a Deus. Ele se desviava do mal. Jó viveu uma vida santa. E Deus deu a ele, irmão, esses homens santos de Deus, Deus deu a ele tudo em dobro depois. Noé, Deus preservou a humanidade por causa de Noé. E Jó, Deus deu tudo em dobro a ele por ele ser um homem santo de Deus. Efésios 4, 22 a 24, irmãos, está escrito, Efésios 4, do versículo 22 ao versículo 24, está escrito assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Olha, irmãos, Deus ele quer que nós venhamos ser santos, porque Ele, o Senhor nosso Deus, é santo. Deus ele requer de nós que nós venhamos viver uma vida igual a Ele, uma vida santa, separado deste mundo, da corrupção, dos prazeres que são pecaminosos deste mundo. Deus ele quer de nós, irmãos, que nós venhamos viver uma vida em obediência à sua palavra, uma vida consagrada. Deus ele quer que eu e você venhamos ser astros neste mundo, venhamos ser colunas neste mundo, venhamos ser atalaias de Cristo Jesus neste mundo. Os anjos, irmãos, os anjos do Senhor, o desejo dos anjos do Senhor está aqui na terra pregando o Evangelho. Mas Deus colocou a igreja, e se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Meu irmão, minha irmã, vivam a vida santa, uma vida em obediência à palavra de Deus, vivam a vida para engrandecer a Deus e para também ser bênção aqui neste mundo corrompido pelo pecado. Billy Graham disse, irmãos, santidade não é ser isolado do mundo. Santidade é estar em um mundo sujo e não se contaminar com este mundo sujo. Isso é santidade, irmãos. Santidade, irmãos, Billy Graham, ele disse: santidade não é ser isolado do mundo. Santidade é estar em um mundo sujo e não se contaminar com ele. Irmão, nós vivemos neste mundo, mas não somos este mundo. A nossa pátria é a pátria celestial. Todos nós vivemos aqui neste mundo
80, 100 anos, depois nós vamos voltar para o nosso lar, para a nossa pátria. Porque esse mundo não é morada eterna nossa, esse mundo é uma morada passageira nossa aqui. Nosso corpo físico, essa matéria, ela fica neste mundo às vezes uns 100 anos, 80 anos. Depois essa matéria, ela vai deixar este mundo, né, e vai para o pó. Mas o espírito do salvo, daquele que santificou a sua vida, daquele que viveu neste mundo e não se contaminou com este mundo, voltará para Deus, voltará para o Pai, voltará para o céu, lindo céu, amém, igreja? E nós temos que nos preparar, irmãos, porque seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santidade, irmãos, nenhum homem verá a Deus, nenhuma mulher verá a Deus. Para entrar no céu, irmãos, é necessário santidade. É necessário santidade, arrependimento, perdão de pecados, confissão de pecados e crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. De sua vida. Homens, irmãos, que buscaram a santidade, né? Billy Graham, Jó, Noé, Enoque. A Bíblia diz, irmãos, que esses homens buscaram a santidade. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Enoque buscou uma vida tão santa que ele andou com Deus e o Senhor Deus depois o levou para o céu. Ele foi transladado porque Enoque, ele andava com Deus e Deus para si o tomou. Irmãos, nós precisamos de andar com Deus. Nós precisamos de viver uma vida santa, uma vida consagrada. Enoque, irmãos, ele viveu essa vida tão santa que ele andava com Deus, que Deus falou assim: Enoque não pode mais viver na terra. Enoque é um homem tão santo que eu preciso dele no céu. E o Senhor Deus o transladou e ele vive com Deus no céu. A Bíblia fala também de Elias. Elias viveu uma vida tão santa que Elias, irmãos, após ele ter desafiado Acabe e Jezabel no Monte Carmelo e depois matou os 450 profetas de Baal, a Jezabel quis matar Elias. Elias entrou dentro de uma caverna, foi alimentado por um corvo e depois dele matar os 450 profetas de Baal, Deus o transladou em uma carruagem de fogo para o céu. Enoque e Elias são as duas testemunhas que não morreram. Eles vão voltar aqui na terra, depois eles vão morrer, mas eles vão vir aqui na terra para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Eles não morreram, Enoque e Elias. Moisés, irmãos, não foi encontrado o corpo dele, mas Moisés morreu. A Bíblia diz que Moisés subiu o Monte Nebo e ele morreu. Elias e Enoque, os únicos que não morreram. Irmãos, nessa noite também já falamos sobre santidade. E nós, irmãos, se nós queremos uma igreja avivada, uma igreja cheia da unção, nós precisamos de buscar a santidade. É o primeiro tópico da mensagem desta noite que nós falamos. O segundo tópico da mensagem desta noite, irmãos, para uma igreja ser avivada, nós devemos primeiro buscar a santidade e devemos também de orar muito. Irmãos, eu conheci um irmão em Cristo que ele dizia assim: muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. E eu concordo, irmãos, concordava com o irmão Sebastião, o nome dele, e ele dizia assim: pastor, muita oração, muito poder, e quando a igreja ora sem cessar, quando a igreja ora 3 vezes por dia, assim como Daniel orava, quando a igreja ora sem cessar, quando a igreja vigia e ora, Atos 2:42, a igreja perseverava em oração, a igreja primitiva, e nós temos que orar, irmãos, todos os dias. A Bíblia fala, irmãos, do poder da oração na casa de Maria, mãe de João Marcos. A igreja estava orando na casa de Maria, mãe de João Marcos, porque o apóstolo Pedro foi preso. O apóstolo Pedro ele foi preso porque o Sinédrio disse para o apóstolo Pedro: pare de pregar o evangelho, não continue pregando o evangelho. O apóstolo Pedro, Atos capítulo 4, versículo 20, ele disse: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, não podemos deixar de anunciar o evangelho. Aí o Sinédrio prendeu o apóstolo Pedro. Após o apóstolo Pedro ser preso, o que aconteceu com o apóstolo Pedro? Ele dentro da prisão, estava preso. Aí a igreja em Jerusalém, a igreja pastoreada pelo pastor Tiago, irmão do Senhor Jesus,
eles se reuniram na casa de Maria, mãe de João Marcos. Vamos para a casa de Maria, mãe de João Marcos? Vamos levantar um clamor, vamos levantar a nossa oração, vamos orar e vamos pedir ao Senhor Deus que Ele venha libertar Pedro da prisão. E os irmãos foram para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Talvez, a Bíblia não fala, talvez o pastor Tiago estava ali, talvez outros discípulos estavam ali orando também. E eles levantaram um clamor, oração fervorosa. E aquelas orações daqueles irmãos, oração com propósito, oração fervorosa, oração cheia de poder. E Deus ouviu a oração daqueles irmãos, e Deus enviou um anjo na prisão. O anjo abriu o portão de ferro. O anjo do Senhor, irmãos, ali tinha 4 quaternos de soldados, 16 soldados, 16 policiais fazendo ali segurança do presídio. O anjo, além de abrir o portão, o anjo libertou o apóstolo Pedro, e aqueles 16 soldados não viram o apóstolo Pedro sair. Mas quando o apóstolo Pedro, ele caminhou até a casa de Maria, mãe de João Marcos, aquela garotinha Rod foi encontrar o apóstolo Pedro. E quando Rod viu, ela disse: irmãos, a nossa oração foi respondida, glória a Deus, aleluia, a oração nossa foi respondida, Pedro foi solto, Pedro aqui ele está. E todos viram o apóstolo Pedro ali na casa de Maria mãe de João Marcos, e eles entenderam que quando a oração, o milagre acontece. Quando nós oramos, Deus Ele ouve nos altos céus, e Ele cura câncer, e Ele cura desenganado pelos médicos, Ele abre porta que está fechada, Ele liberta encarcerado na prisão, porque quando nós oramos para a honra e glória de Deus, o milagre acontece, glória a Deus, aleluia. Irmãos, e nós temos que orar, irmãos. A Bíblia manda nós orarmos. A igreja primitiva, em Atos 2, versículo 42, eles perseveravam em oração. Sabe o que é perseverar em oração, irmãos? Você pode depois fazer uma pesquisa e orar todos os dias. É perseverar em oração. É orar com propósito, orar por um milagre e você não desanimar de orar. Isso é perseverar. Você ora hoje, ora amanhã, ora depois da manhã, ora o ano todo, até a sua bênção chegar, né? Há um corinho que eu gosto muito, né? Que diz assim: dá a minha bênção para depois subir, dá a minha bênção para depois subir. Jacó segurou um anjo. Jacó segurou um anjo e não quis soltar. Jacó segurou um anjo e não quis soltar. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu: dá a minha bênção para depois subir, dá a minha bênção para depois subir, dá a minha bênção para depois subir. Meu irmão, você tem que fazer o mesmo que Jacó fez. Clamar ao Senhor, orar sem cessar, não desanimar, porque a sua bênção virá. Jacó, ele segurou o anjo, e ele só soltou o anjo depois que recebeu a bênção de Deus. E nós temos que fazer a mesma coisa. Não desanimar na oração. Tem irmãos que oram: ah, pastor, eu orei o ano todo. Orei o ano todo pedindo ao Senhor Deus que o meu marido se convertesse, ele não se converteu. Não vou orar mais. Irmã, continua orando. Continua orando. Pastor, orei o ano todo por uma cura, eu não fui curado e não vou orar mais. Continua orando, irmãos, a sua bênção, ela vai chegar em nome de Jesus. Você não pode desanimar, irmãos. Você tem que continuar orando com propósito. Você tem que continuar orando por este milagre que você tanto deseja, que você tanto almeja. Não pare de orar, continue orando, porque a Bíblia diz, né, que a sua bênção virá. E a fila é menor de madrugada, irmãos. A fila é menor. Nós temos que orar de madrugada, orar à noite, orar de dia, orar em nosso quarto, orar sem cessar. Não podemos parar, temos que orar sempre. Irmãos, o terceiro tópico da mensagem desta noite, irmãos, nós temos que santificar a nossa vida, nós temos que orar por um avivamento, né? Nós temos que estar orando, né? Aqui o texto diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor vosso Deus fará maravilha no meio de vós. Se nós queremos uma igreja avivada, uma igreja cheia de unção, nós temos que santificar as nossas vidas, nós temos que orar, mas temos que também, irmãos, trabalhar para o Senhor.
Nós que somos servos do Deus vivo, Igreja Batista da Capelinha, nós temos que anunciar este evangelho. Deus nos colocou aqui neste mundo para pregar as boas novas, as boas notícias do evangelho. Igreja, pregue o evangelho, anuncie o evangelho, este tempo e afora de tempo. Não podemos parar de falar. Atos 4, versículo 20, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O terceiro tópico da mensagem desta noite, igreja: pregue a palavra, anuncie a palavra, pregue a palavra. Nós não podemos deixar, irmãos. Deus preparou você, igreja, para uma grande obra aqui neste mundo. Nós vemos que Josué, filho de Nun, irmãos, ele fez uma grande obra após a santificação. O Senhor Deus disse: Josué, você e todo o povo santificai-vos, porque amanhã o Senhor vosso Deus fará maravilha no meio de vós. Meu irmão, Deus, Ele quer te usar numa grande obra. Primeiro Deus santifica, depois o Senhor Deus, Ele quer que a igreja ora por um avivamento, e depois de nós santificarmos a nossa vida e orarmos, Deus, Ele quer nos usar para pregar este evangelho. E Deus vai fazer através de nós uma grande obra. Às vezes, meu irmão, ao lado da sua casa tem um vizinho não crente. No seu trabalho tem alguém não crente. Alguém da sua família não cristão. E nós temos que trabalhar para o Senhor Jesus. Nós vamos esta noite, irmãos, já próximo de concluir a mensagem, falar sobre homens que fizeram grandes obras para o Senhor, porque eles santificaram as suas vidas e eles viveram orando. Noé, irmãos, Deus o escolheu para construir a arca e preservar a humanidade após o dilúvio. Já falamos sobre Noé, sobre a santidade. Noé era santo. E Noé também, ele trabalhou muito para Deus. Além de ele viver uma vida santa, Noé, ele trabalhou para Deus. Deus o escolheu para construir a arca e preservar a humanidade após o dilúvio. Olha como que ele trabalhou. Primeiro, Deus santifica o seu servo. Deus santifica. E nós que somos servos do Senhor, já somos santificados, nós temos que viver em oração, constante oração. Depois Deus vai nos usar para uma grande obra. Deus usou Noé para uma grande obra. Deus preservou a humanidade através da vida de Noé. Noé, os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, as suas 3 noras e a sua esposa, 8 almas que se salvaram. Nós somos, irmãos, a geração pós o dilúvio. A geração pós o dilúvio, nós somos essa geração, porque toda a humanidade morreu no dilúvio. Só se salvou 8 almas. 8 almas se salvaram. E animal macho e fêmea de cada espécie entraram na arca. E Noé, irmãos, um homem santo de Deus, um homem de oração, Deus usou ele para uma grande obra, para preservar a humanidade. Segundo homem, Abraão. Abraão foi chamado por Deus a sair da sua terra de Ur dos caldeus, tornando-se o pai de uma grande nação e exemplo de fé. Abraão era o pai da fé. Irmãos, Abraão também, Deus o chamou, santificou a sua vida. Ele era filho de Terá. Terá era fabricante de imagem de escultura. E Abraão era filho de Terá. E Deus falou: sai da tua terra e da tua parentela, Abraão. Em ti serão benditas as famílias das terras, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, irmãos, em Gênesis capítulo 12, ele saiu de Ur dos caldeus, da Caldeia, e ele foi para a terra prometida, em direção à terra prometida, obedecendo a Deus. Ele, o seu sobrinho Ló e a sua esposa Sarai. Depois ela passou a se chamar Sara. Abraão lhe chamava Abrão, depois ele passou a se chamar Abrão, o pai da fé. E através de Abraão, irmãos, Deus usou ele para fazer uma grande obra. Uma grande obra. Abraão, ele é pai de Ismael e pai de Isaque, o filho da promessa. Isaque era pai de Jacó e Esaú. Jacó, pai dos 12 tribos de Israel. Olha a grande obra que Deus tinha na vida de Abraão.
Um homem que santificou a sua vida, saiu do meio de um povo que adorava imagem de escultura. Deus falou: sai, Abraão. Ele saiu. E ele deixou tudo aquilo lá. E Deus falou: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Às vezes Deus manda a gente sair, irmãos. E nós temos que sair. Deus às vezes manda a gente ir, nós temos que ir. Deus às vezes manda a gente ficar, a gente tem que ficar. O que Deus mandar a gente fazer, a gente tem que fazer, irmãos. Vai, a gente tem que ir. Fica, a gente tem que ficar. Sai, a gente tem que sair. E com Abraão, Deus mandou ele sair. Ele saiu e se tornou pai de uma grande nação. Deus disse para ele que a descendência dele seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. E ele se tornou pai de uma grande nação. Isaac, né? Ele é pai de Jacó. Jacó, que se chamou depois Israel, Jacó é pai das 12 tribos de Israel. Então, o povo de Israel são descendentes de Isaac e descendentes de Abraão. Olha que grande nação que é o povo de Israel. Ismael também, irmão dele, saiu uma grande nação, que são os palestinos. Deus, ele fez uma grande obra através deste homem de Deus. E Deus, ele usa você também, irmão, para fazer uma grande obra, para pregar o evangelho, para ganhar almas para o reino de Deus. Deus, ele quer te usar. Deus, ele santificou a sua vida, meu irmão. E Deus, ele está ouvindo a sua oração. Você está orando constantemente para um avivamento em sua vida, em sua família, em sua igreja. E Deus, ele vai te usar. Prepara-te, irmãos, porque Deus vai te usar para você ser um ganhador de alma, para você, minha irmã, ser uma ganhadora de alma, para você, jovem, ganhar os seus colegas no colégio para Jesus. Deus, ele quer te usar. Deus usou outro homem, Moisés, preparado por Deus para liderar o povo de Israel, para fora do cativeiro no Egito. Olha, irmãos, Deus, ele santifica a vida de Moisés. Deus, ele prepara Moisés e depois Deus usa Moisés. Deus, ele preparou Moisés no deserto, levou 40 anos preparando Moisés. Moisés, coloca a mão no seu seio. Ele colocou. Tira. Senhor, está leprosa. Volta a colocar. Ele voltou a colocar. Tira. Ele tirou. Senhor, está com uma pele de um bebê. Moisés, vai, liberta o meu povo do cativeiro no Egito. O grande eu sou é com você, Moisés. Eu serei com você, Moisés. O grande eu sou será com você, Moisés. E ele obedeceu à voz de Deus. E ele foi. E Deus usou ele para libertar o povo. 10 pragas. 10 pragas. Na 10ª praga, as mortes dos primogênitos dos egípcios. Aí o faraó: Moisés, leva todo esse povo, tira ele fora do Egito. Moisés, vou libertar todo o povo. Olha, eu quero que você liberta todo o povo, eu quero levar todo o gado, eu quero levar toda a riqueza do povo de Israel. Aí o faraó deixou, ele levou tudo. Atravessou o Mar Vermelho e Faraó e o seu exército veio atrás e morreu todos ali no Mar Vermelho. O povo de Israel, eles atravessaram o Mar Vermelho. Moisés pegou o cajado, encostou nas águas do Mar Vermelho, o mar se abriu, o povo de Israel passou em terra seca. Depois veio o faraó e o seu exército. Quando o faraó e o seu exército estavam no meio do mar, as águas mataram todos os soldados de faraó. E Deus usou Moisés para libertar o povo, para uma grande obra também. Quarto homem que Deus usou para uma grande obra, Daniel. Daniel mostrou fidelidade a Deus em meio a tempos difíceis, servindo a Deus mesmo em um ambiente hostil de pecado, um ambiente maligno, e ele serviu a Deus vivendo uma vida santa. Daniel, irmãos, Daniel, ele não se contaminou com o manjar do rei, ele continuou vivendo uma vida santa. Um homem de oração que orava a Deus 3 vezes por dia. Como que Deus usou Daniel? Usou poderosamente. Daniel foi lançado na cova dos leões, e lá dentro da cova, Deus fechou a boca dos leões e não deixou os leões devorar Daniel. Por quê? Daniel, homem de oração e homem santo de Deus, e homem que não se contaminou com o manjar do rei. Irmãos, nós não podemos nos contaminar com manjares deste mundo.
Os manjares deste mundo se chama pecado. E nós não podemos nos contaminar. Nós temos que estar longe desses manjares. O quarto homem, né, que são 12 homens também que viveram a vida santa aqui na terra, os 12 apóstolos. Jesus os escolheu e treinou esses 12 homens para serem pilares da igreja após a sua partida. Olha, irmãos, esses 12 homens, Pedro, Tiago, João, eles estavam pescando peixe. O Senhor Jesus disse para eles: Pedro, Tiago, João, deixa as redes. A partir de hoje vocês não vão pescar mais peixes, e sim homens, almas para o reino de Deus. E Pedro, Tiago e João deixaram as redes. Lucas, o Senhor Jesus disse: deixe o seu consultório, segue-me. E Lucas deixou o consultório, era um médico, e seguiu Jesus. Mateus, o publicano, tinha um ótimo emprego, ótimo, bom emprego. Jesus disse: deixe o seu emprego, Mateus, e segue-me. E Mateus seguiu o Senhor Jesus. E todos os demais discípulos, 12 discípulos, seguiram Jesus, deixaram tudo e seguiram a Jesus. E Deus fez deles pilares da igreja após a sua partida. Após o Senhor Jesus partir para o céu, Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, e Ele disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém. E eles ficaram em Jerusalém, esperando, aguardando, até que do alto descesse o Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor Jesus disse para eles: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ele habita em nós. Este corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita neste corpo, que é a morada do Espírito Santo. E esses 12 discípulos, irmãos, eles se tornaram, pilares da igreja, colunas da igreja. E eles, irmãos, primeiro eles santificaram as suas vidas, eles foram chamados por Deus, eles santificaram as suas vidas, eram homens de oração, homens de oração. Em Atos capítulo 2, versículo 42, diz que eles perseveravam na oração, eles eram homens de oração, eles santificaram as suas vidas, e eles fizeram uma grande obra, irmãos. Em Atos capítulo 2, versículo 41, em uma das mensagens do apóstolo Pedro, olha que grande obra que esses homens fizeram. Quase 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus em uma das mensagens do apóstolo Pedro. 3.000 almas, quase 3.000 almas. A sombra do apóstolo Pedro curava os enfermos. Os lenços, os aventais do apóstolo Paulo curavam os enfermos. Em Mateus capítulo 9, o Senhor Jesus, Ele disse que a seara realmente é grande e poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiro para a sua seara. E agora em Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus enviou os seus 12 discípulos de 2 em 2 a pregar o evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele disse, para os discípulos não levar nem 2 túnicas, nem 2 alparcas, nem 2 bordões, nem 2 capas, mas Jesus disse, não levai nem ouro, nem prata, mas o Senhor Jesus deu autoridades a eles: expulsai os demônios, orai pelos enfermos e pregai o evangelho. Irmãos, e aqueles 12 discípulos saíram de tribo em tribo, de aldeia em aldeia em Israel, pregando o evangelho. A Bíblia diz que os demônios eram expelidos das pessoas, pessoas que estavam doentes eram curadas. Muitos que ainda não conheciam o Senhor Jesus, aceitavam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Esses 12 homens fizeram uma grande obra para Deus. Então, irmãos, igreja do Senhor, Deus Ele quer te usar primeiro, Deus Ele quer santificar a sua vida. Depois, Deus Ele quer que você ore muito por um avivamento, por conversão de alma. E depois de você santificar a sua vida, de você viver uma vida de oração, Deus Ele vai te usar, a Igreja Batista da Capelinha, para uma grande obra. E nós temos, irmãos, que trabalhar enquanto é dia, trabalhar este tempo e fora de tempo. Não podemos perder a oportunidade de anunciar que é só Jesus Cristo salva. Há tantas vidas em Itaperuna morrendo sem salvação. Quantas vidas em Itaperuna que estão longe de Jesus,
longe de Jesus, e se morrer longe de Jesus no pecado, não vão entrar no céu. Quantas pessoas na cidade de Itaperuna desviadas, quantas pessoas que precisam de voltar, quantas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, e nós que somos igreja do Senhor, Deus Ele quer usar eu, você, todos nós, para esta grande obra, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, pregar que só Jesus Cristo salva, pregar que só Jesus Cristo é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Vamos, igreja do Senhor Jesus, trabalhar enquanto Deus está nos dando oportunidade, está nos dando tempo para nós trabalharmos, porque quando a igreja, ela deixar este mundo, o noivo voltará para buscar a sua noiva, e quando a noiva do Cordeiro, ela subir para o céu, e nós estivermos no céu, lindo céu, nós não vamos trabalhar mais. Lá no céu é só gozo, é só descanso. Lá no céu nós vamos cantar naquele grande coral, eternamente no grande coral. Mas lá no céu não haverá mais pregação. Lá no céu não haverá dor, não haverá tristeza. Então, meu irmão, enquanto há oportunidade, enquanto a porta da graça ela se encontra aberta, vamos pregar, vamos anunciar que é só Jesus Cristo salva. Nesta noite, meu irmão, eu queria nesta noite que você abaixasse a sua cabeça, que você fechasse os seus olhos. E nesta noite eu quero fazer um apelo ao seu coração, você que veio aqui nesta noite, e você que ainda não fez um encontro com o Senhor. O tema da mensagem desta noite é buscando a santificação. Primeiro nós temos que santificar nossas vidas, depois orar por um avivamento, orar por salvação de almas, orar por um avivamento em nossa igreja, e depois de nós santificarmos a nossa vida, de vivermos uma vida em oração, Deus Ele vai nos usar para ganhar almas. Eu creio pela fé, irmãos, que muitas almas vão se converter aqui neste lugar, muitas vidas vão entrar por essas portas, vidas que estão longe de Jesus e vão sair daqui renovadas, vão sair daqui com seus nomes escritos no livro da vida. E eu quero nesta noite fazer um apelo ao seu coração. Toda a igreja está orando por você. Alguém aqui nesta noite que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, eu quero orar por você nesta noite.